Fala, nação tricolor, tudo na paz com vocês? Rapaziada, mais um empate aí do São Paulo, né? Empate que gerou muita discussão na mídia, né? Eu trouxe aqui um corte aqui do pessoal do Linha de Passe. Então vamos ver aí o que o pessoal do Linha de Passe tá falando aí sobre esse empate do São Paulo, né? Mas antes, rapaziada, se você curte aí as notícias do tricolor, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado o que acontece no maior do Brasil. Bora ver o corte, rapaziada. Aí eu te faço, é o treinador. Aí eu te faço uma pergunta. Se o Morumbi inteiro vier pra cima do Zubeldia na próxima rodada, então, no próximo jogo em casa, então. Contra o Santos? Não duvido que tem que se perder para o Santos. Eu só acho que o debate sobre o São Paulo ele não pode ficar O Pedrinho segurou o Carille e depois o São Januário inteiro xingar ele. Se não é o Zubeldia, é o elenco, a diretoria então precisa ser cobrada. Se não é o Zubeldia, é a falha da defesa hoje no gol de empate, precisa ser cobrado. É a falha do ataque que vai mal. Tecnicamente, Caléria, Luciano que estão mal. Os jogadores estão abaixo. Então, assim, os jogadores estão abaixo. Quem é melhor na sua função? O Zubeldia como técnico ou o Casares como presidente? Então, calma aí. Então, vamos debater a formação de elenco. Porque não pode... porque muita gente machucou, deu azar, realmente tem muita no setor. E a formação do elenco também foi baseada no plano econômico do São Paulo e redução da dívida. No tal do FIDIC. Agora, uma informação que eu tive ontem, de dentro do CT, ainda não... Na verdade, nem saiu o balanço disso ainda, né? Teve um déficit gigantesco do ano passado, de quase 300 milhões de reais. Ontem eu conversei com uma pessoa que trabalha no CT, não posso revelar quem é, que me falou: o treinador é bom, os treinos são bons, o elenco todo gosta do cara, gosta do trabalho do cara, e ele é uma pessoa extremamente fácil de lidar. Quer dizer, é o combo que todo mundo quer pro seu time. Só que nesse momento... Se a bola não entrar, o estádio vier abaixo, um abraço. Claro, isso no futebol, isso acontece em qualquer lugar no futebol. Qualquer lugar no futebol. E também, como o Birner disse agora há pouquinho, quando o discurso contrário ganha muito corpo, ganha muita força e chega na arquibancada, às vezes se torna insustentável. E tem uma sombra disponível no mercado agora, né? Que está credenciada pela aquela lambada que tomou contra a Argentina no Monumental. Assim, vocês sabem muito bem que São Paulo é muito grande, ele é gigantesco e o torcedor de São Paulo esperava muito um título gigante e ele veio com a Copa do Brasil com o Dorival. Acho que isso é uma sombra e um fantasma que vai ficar ali incomodando o Zubeldia. Então, parte da torcida quer voltar a ver o São Paulo protagonista. Eu acho que não faz sentido cogitar a demissão do Zubeldia por conta do contexto que ele está inserido. A gritaria, primeiro, não dá oportunidade de trabalho. Esquece a demissão. O trabalho pode ser debatido. O trabalho pode ser debatido, só que assim, o jogo de hoje... Esse é meu ponto, igual a quinta. Ô, Birner, não sei se você concorda, eu tava vendo o jogo com o Plihal. O jogo de hoje escancara que essa responsabilidade não é só do Zubeldia. Queriam a oportunidade para os garotos da base. Ele deu hoje a oportunidade para os garotos da base porque era o que ele tinha no banco. O Ferreira tá bem no jogo, chamando a responsabilidade, personalidade ali pelo lado direito. Depois Matheus Alves entra, o Rian Francisco. Só que assim, não são garotos. O Matheus joga o segundo tempo inteiro. Não estão prontos, Plihal. Não são os jogadores que vão vestir a camisa do São Paulo e vão resolver a situação do Zubeldia do clube. Isso, desde o ano passado. Vão ser lapidados com paciência. Ano passado, pressionaram para meter um terceiro zagueiro e para meter um jogador da base. O jogador da base começou a jogar, fez um bom jogo contra o Cruzeiro, entrou contra o Botafogo no Morumbi. Se perdeu. Não entendia nada. Entrou o Luciano. São Paulo foi lá e quase se classificou. O Luciano não foi bem hoje. Eu tenho duas críticas ao Zubeldia. Não tem jogado bem. Sobre o trabalho dele. O exagero, né, de cartões. Você estava falando do William Gomes, né? Do William Gomes. O William Gomes, que até agora eu acho que é um menino que é promissor, tomara que ele dê muito certo na vida. Tá no Porto, até agora nenhum gol e nenhuma assistência. Mas eu acho que no poucos jogos, ele se machucou. Mas tinha que resolver tudo aqui no São Paulo, porque era a solução para todos. Ele era a solução de todos os problemas. Eu acho que ele tinha que resolver, mas acho que ele merecia mais minutos. Isso eu concordo. Não estou falando que seria a grande solução. Eu tenho duas críticas. Mas aí é uma coisa que o Zubeldia tem. Ele tinha, à época, Eric de um lado e o Ferreirinha do outro. E ele sempre, isso ele continua sendo dessa forma. Ele perdeu o Ferreira contra o Botafogo, né? Não perdeu, se não me engano? O Ferreira machucou. O Ferreirinha se machucou. É isso. Não, tô dizendo, o fato dele ter utilizado pouco o William Gomes. Sim. E talvez tenha aberto espaço para o William Gomes por conta da lesão do Ferreirinha. Foi exatamente isso. Ele preza muito a administração do grupo. É o estilo dele de trabalhar. Se ele começar a colocar um moleque de 18 anos na frente de um cara que foi contratado, que o São Paulo gastou dinheiro de 25, 26, até mais, acho que o Eric tem até mais do que isso, o Eric já está no Vitória emprestado,
ele teme perder. Mas aí eu sou contra. Não, tudo bem, mas é o estilo de trabalho do sujeito. Eu acho o estilo de trabalho do Zubeldia. Sim, o melhor... Deixa eu fazer uma pergunta. O melhor tem que jogar e pra mim... Assim, o garoto era da base. Mas você acha que assim, era destacadamente o melhor? Não, mas eu acho que ele merecia mais minutos. Estou falando que ele tinha que ser titular absoluto do São Paulo. Acho que faltou em alguns momentos... Ele teve uma sequência freada por conta de uma opção do Zubeldia. Eu tenho 2 críticas com o Zubeldia. O exagero na questão dos cartões. Tem um descontrole, pra mim, que ele precisa melhorar, mas parece que é o jeito dele mesmo. Não, mas é o jeito dele. Eu não posso chegar aqui e ser mal educado, é o jeito dele. Não, eu sei. É o que eu tô falando. Coisa que dá pra... É o jeito dele e uma certa perseguição da arbitragem. Não é forçado, não é um personagem. O vermelho que ele tomou no Mineirão, qualquer outro treinador passaria batidaço ali com o cartão amarelo. E pra analisar o trabalho, eu acho que em algumas oportunidades, principalmente no início dessa temporada, que ele teve à disposição a dupla Lucas e Oscar, Calheri ali na frente, eu acho que o São Paulo ele foi muito engessado para jogar com a posse de bola. Eu acho que ele tentou fazer o quarteto e não deu certo. Não deu certo. Ele desfez e não teve ainda, aí eu vou entender, e não teve ainda o segundo momento desse quarteto para tentar algo novo, porque se ele volta com esse quarteto à disposição e aí volta pro debate e ele repete aquilo... Mas acho que o time é lento. Com esse quarteto, o time... Eu acho que vai precisar de jogadores mais agressivos. Pode ser o garoto, pode ser o Ferreira, era Luciano Ferreirinha. O debate no início do ano, não era? Ou o Luciano, para ter os 4, ou tira o Luciano... Ferreirinha na esquerda, isso para buscar jogar para dentro e o Lucas na direita. Aí o Ferreirinha agora, sem a turma, sem a tropa toda lá, a cavalaria, o Ferreirinha funciona. Ele vai ter que redesenhar. Começou a funcionar essa semana. Começou a funcionar essa semana. Ele não tem à disposição o Pablo Maia e Alisson, né? E a dupla que... Não teve. Não, as boas notícias do São Paulo essa semana foram os Ferreiras. O Ferreirinha e o Ferreirão. Mas o Ferreirinha tem... O único problema dele é que o único ponta, de fato, do elenco ali de origem, um atacante contratado para isso, não consegue jogar 90 minutos. Tem condições para isso. Uma outra pergunta para você. Me fala um time do mundo que consegue ganhar um campeonato sem ter atacante forte de velocidade pelo lado. Não, esse é um problema. Não, isso é um problema do elenco. Não ganha sem um campista dinâmico e sem um cara de beirada de lado. Não ganha. Sem um campista dinâmico e sem um cara de beirada de lado. O São Paulo, desculpa, o São Paulo não deposita no Ferreirinha esse jogador constante, porque ele é um jogador que oscila desde a época do Grêmio, é só acompanhar. Contratou sabendo que o Ferreirinha já tinha um histórico de lesões, ainda mais lesões musculares, e pro Zubeldia é um problema grave de fato, porque o Ferreirinha tá num grande momento e ele... grande momento começou quinta-feira. 2 jogos. Não, mas... O Ferreirinha não tinha acertado um jogo bom na temporada ainda. Não, mas... Agora, esse é o momento de dar sequência e aproveitar. E no cenário ideal... Ele nem vai tirar o cara, não tem... Esse cara que está num bom momento, mesmo que num curto espaço de tempo, por 90 minutos os 2 jogos. Mas ele não pode, porque, de fato, é um risco e a gente faz ter o Ferreirinha o jogo inteiro. Não essa semana, na outra, se me corrija se estiver errado, Plihal, se alguém tiver de cabeça, o São Paulo vai jogar contra o Libertad. No Paraguai. Líder do grupo, líder do Campeonato Paraguaio. Semana próxima. Líder do Campeonato Paraguaio. A última vez que eu vi, no meio de semana, tinha 12 pontos a mais que o Cerro. Tomou 1-0 do Palmeiras jogando aqui em São Paulo. Sabe quantas partidas o Libertad perdeu esse ano? Quantas? Nenhuma. E se não ganhar... Se o São Paulo empatar lá, os caras vão cornetar o Zubeldia. Vão pressionar. Vão pressionar. Aí você bota o Ferreirinha. Você bota o Ferreirinha pra jogar na quarta-feira contra o Botafogo, contra o Santos no domingo, pra jogar no Paraguai. O cara tem o histórico de lesão. Você não tem um outro atacante de lado de campo. Só tem o garoto. Não tem. Só tem os garotos. O Lucas Ferreira. O que você faz no lugar do técnico, Breler? Não, porque o mundo daquele ser humano que está lá trabalhando naquele clube de futebol não é muito bom, não é um trabalho vistoso, justamente também porque as adversidades estão nessa balança. Mas não dá pra fazer mágica, são os bonequinhos que resolvem, Breler. Não, mas Plihal, mas até pra diretoria defender o trabalho do Zubeldia, ela precisa assumir todos esses fatores, porque se ela chegar e falar, olha, como o Belmonte falou, o trabalho é muito bom, o torcedor vai olhar para os resultados e falar, pera lá, mas para o torcedor tem a ponta do resultado e da entrega do time, que o torcedor não vai fazer essa calibragem como a gente imagina. O torcedor é na base da emoção. E a diretoria também precisa estar alinhada nessa mensagem. Reconhecemos que os resultados não são o que a gente imaginava, mas nós somos corresponsáveis por isso. O problema pra mim não é o torcedor fazer barulho. O torcedor pode fazer o que ele quiser. Acho. Acabou o jogo, ele gostou, ele pode, ele não gostou, ele vai. Acabou o time, o que não pode é a diretoria que tá olhando pra bancada, aí bota a cabecinha assim pra fora. O que a bancada tá fazendo, Morumbi? Tá gritando, vaiou todo mundo, eu mando embora. Não vaiou todo mundo, fica. Mas e eu que montei o elenco?
Mas assim, alguém precisa falar. Porque o São Paulo, com 3 jogos fez o no Brasileiro, tem 3 pontos, 3 empates, alguém precisa explicar alguma coisa. É um elenco curto? Tudo bem. Quem montou o elenco? Foi pensado por causa da grana? Então, beleza. Esse ano vão pagar a conta, próximo ano vão pagar a conta, porque daqui a 5 anos vão voltar a ser o São Paulo gigantesco jogadores saíram do continente? Beleza. Quando chegaram? Agora, algo precisa ser falado. O treinador não é mágico. Não dá pra interditar. E hoje nem o Zubeldia estava lá, porque ele estava suspenso justamente pela expulsão contra o Atlético Mineiro. Maxi Cubeiros foi o treinador, que é auxiliar do Zubeldia, foi o treinador nos 90 e poucos minutos. É isso aí, nação tricolor. Mais um empate do São Paulo, né? São Paulo que continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Foram 3 partidas do São Paulo até agora, né? Na competição. E o São Paulo acabou empatando as 3. A primeira contra o Sport, onde o cara teve ali a chance de vencer a partida, né? Mas acabou errando o pênalti. Depois o São Paulo acabou empatando com o Atlético Mineiro e agora contra o Cruzeiro. E o pior de tudo, rapaziada, é que desses 3 jogos que o São Paulo teve, 2 jogos foram dentro de casa, onde o São Paulo costuma ter muita força e o São Paulo não conseguiu vencer, não está conseguindo vencer dentro de casa. Isso já demonstra aí o momento ruim do São Paulo, né? O São Paulo não está conseguindo vencer dentro da própria casa. Eu esperava que o São Paulo conseguisse vencer ontem, né? O Cruzeiro se encontra em uma fase pior que a do São Paulo. Então eu acreditava na vitória de São Paulo ontem, mas infelizmente São Paulo não conseguiu essa vitória aí. A situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro não é boa, né? São Paulo se encontra aí no 15º lugar, com apenas 3 pontos, rapaziada. E o São Paulo vai ter pela frente um adversário muito forte, né? Que é o Botafogo. Esse jogo vai acontecer na quarta-feira, às 6h30. O Botafogo é uma equipe muito complicada, né, de se vencer, ainda mais jogando dentro da sua casa. Então será uma tarefa muito difícil para o São Paulo. E após a partida contra o Botafogo, rapaziada, o próximo jogo vai ser dentro de casa, dentro do Morumbi. O jogo será contra o Santos, nesse clássico aí, Sansão. E o São Paulo precisa dessa vitória, né? E se o São Paulo não conseguir vencer essa partida dentro de casa, rapaziada, aí eu acredito que o Zubeldia vai rodar. Eu acredito que mais um resultado ruim aí dentro de casa será o fim do Zubeldia, rapaziada. E vocês acham? Vocês acham que o Zubeldia roda antes ou após essa partida aí? Deixa aí nos comentários pra gente saber.